E está no ar o podcast CBN Maringá desta semana e o nosso assunto da vez é inteligência artificial. E para falar sobre este assunto, conversar com a gente sobre esse super assunto, estamos recebendo aqui os empresários da área de inteligência artificial, Ricardo Matiello, João Felipe Moreira. Olá, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Falar desse tema, e aqui é o João Felipe Moreira que não está falando, falar desse tema, eu acho que é o tema mais falado do último ano. Acho que disparado, com certeza. Só se fala disso. Todo mundo está com dúvida sobre o presente, sobre o futuro, sobre o que vai ser. Mas é um prazer estar aqui com você, Matiello. Letícia, mais uma vez. Isso aí. Obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez estar aqui na CBN com vocês. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar primeiramente. Vamos dar uma introdução. O que é inteligência artificial? Como que a gente usa no nosso dia a dia? Legal. Manda bala. Posso ir? Vai, Vamos lá. Bom, inteligência artificial, muita gente acha que é o tema do momento, mas ele surgiu algo nesse sentido lá pela década de 40, quando Alan Turing ousou dizer, em plenos anos 40, que um dia o computador iria pensar como humanos. Você imagina o que esse cara deve ter sido massacrado por ter esse tipo de pensamento naquela época, né? Então até existe um filme que retrata muito bem essa construção dessa primeira máquina, que chama O Jogo da Imitação, né, que foi um momento histórico na Segunda Guerra, que foi fundamental ter esse equipamento para poder desvendar códigos, né, do exército inimigo e com isso ajudar a ganhar a guerra. Dali dá para dizer que nasceu o primeiro computador, né? Então, na teoria de Alan Turing, né, um dia as máquinas elas poderiam fazer coisas que humanos fazem. Quando se entendeu que isso era possível, foram feitos alguns investimentos pesados, né, na inteligência artificial. Na década de 50, 60, muitas empresas olharam para isso como uma oportunidade e injetaram milhões de dólares em investimento. Só que não vingou, naufragou. Estava à frente do mercado a tecnologia, né? Exatamente. E esse período foi conhecido como o primeiro grande inverno da inteligência artificial. Já na década de 70, 80, novamente, aí com máquinas mais modernas, surgiram os primeiros computadores, PCs, né, computadores portáteis, as empresas também fizeram um grande investimento nisso aí, mas também a tecnologia não vingou, né? E aí foi conhecido como o segundo grande inverno de inteligência artificial. Aí vocês vão lembrar lá pelos inícios dos anos 2000, 2002, 2003, surgiu um carinha chamado IBM Watson, que era o supercomputador, cuja uma das promessas, uma das coisas que saiu muito na mídia, né, na época, né, nos jornais, falava o seguinte, que ele iria descobrir a cura do câncer, e os médicos não seriam mais necessários. Nós estamos em 2024 e isso ainda não aconteceu, né? Então, legal de falar tudo isso assim, ó, ele é um tema recente, porque hoje está viável com o ChatGPT, com as tecnologias que a gente usou desde o final de 2022. Mas acho que esse papo até é interessante para isso, para botar um pouquinho de calma no coração das pessoas, assim. Existe um tempo hábil para se preparar para isso, onde tudo isso vai impactar, em que momento. Então, acho que o nosso bate-papo vai ser um pouquinho nesse sentido hoje, né? É antigo o uso da inteligência artificial para algumas coisas, mas é muito atual que ela está sendo cada vez mais usada agora. Então, Sim. Tem tempo para as pessoas se prepararem. E aí, também, falando um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, o Matiello falou, é uma máquina pensar como humano, ou simular um pensamento como humano. E eu dei até um exemplo na nossa entrevista passada, que eu gosto muito de dar para o pessoal de casa, quem está assistindo, que pensa no seu neurônio. Nosso cérebro tem neurônios, que eles recebem estímulos elétricos, tem as sinapses que conectam os neurônios. Então, pensa que a inteligência artificial tem também essa rede neural que ela vai pegando coisinhas e conectando umas às outras. Então, o seu cérebro, ele é treinado para abrir e piscar o seu olho. Só que você faz isso de uma forma tão natural que você nem pensa para fazer isso. Uma inteligência artificial deveria ser treinada para fazer isso. O seu olho, ele é treinado para reconhecer objetos, pessoas. Eu não preciso olhar para um celular e entender, decifrar o que é um celular. A inteligência artificial precisa ser treinada para isso. Então, pense que a inteligência artificial é um cérebro que precisa de treinamento. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre os usos, sobre os diferentes tipos, que vai ficar mais claro. Mas como pensar como um humano. É isso que o homem está fazendo com a máquina. Eu quero que ela pense igual a mim para me assessorar, para me fazer isso. E para me ajudar no dia a dia, né? E eu já pergunto uma coisa para você, Matiello, que é o seguinte. Quais foram os passos para a gente chegar aqui, você já falou, mas quais são os estágios da inteligência artificial?
você falou que tiveram avanços. Então, beleza, a gente teve o IBM Watson, que falou que ia curar o câncer e a gente está esperando até hoje. Deus abençoe que cure, né? Mas quais são os estágios? Como que começou a inteligência artificial? Antigamente, vamos dizer assim, que ela era meio burra, com todo respeito, e aí, quais são os tipos dela? Legal, vamos fazer uma analogia que todo mundo possa entender, né? Quando eu comecei a ter contato com o termo inteligência artificial, uma viagem minha para a China em 2018, ali eu lembro que numa palestra foi colocada, a inteligência artificial naquele estágio é uma criança de 8 anos. Ela, sim, consegue pensar muitas coisas, só que ela fala muita bobeira ainda, né? Hoje dá para dizer que a gente estaria com uma criança, um adolescente de 16 anos, que ainda é inconsequente em algumas coisas. Quais são os números hoje? A inteligência artificial mais avançada que existe hoje, ela tem 10 trilhões de parâmetros. Parâmetros seriam, vamos fazer uma analogia com as sinapses mentais que a gente tem. Você falou de sinapses. Nosso cérebro, em média, né, pessoas adultas como nós, né, formadas já com questão de conhecimento, vão ter mais ou menos 100 trilhões de sinapses mentais. Então, a gente está 10% da capacidade cerebral de um humano. Então, pode ver, por mais avançada que ela esteja hoje, ela está um pouquinho aquém dos humanos. Só por uma questão de processamento, ela é mais rápida do que o humano. Vou dar um exemplo. Você pegar uma página, 10 folhas de cálculo de matemática e dá para você resolver, você vai resolver. Mas você vai levar lá 10 minutos, 15 minutos, né? Se você colocar esse mesmo cálculo no Excel, ela vai fazer instantaneamente. Exato. Então, assim, essa evolução que a gente fala, não necessariamente, assim, talvez comparar com o que o humano é hoje, mas, assim, ela está atrás, só que ela pode ter um potencial para se igualar em algumas tarefas e se sobressair em outras. Da sua pergunta, assim, o primeiro estágio da IA a gente chama de máquinas reativas, que é o modelo Alan Turing mesmo, né? Sim. Então, são máquinas que são treinadas para fazer uma atividade fim. Então, você evoluiu agora com o que a gente está tendo, que são as máquinas de memória limitada, que é justamente o que a gente vive hoje com o ChatGPT, com o Gemini, com Microsoft Copilot, que as máquinas elas começam a gerar certas insights por conta própria, por isso que é chamada de IA generativa, né? Temos um próximo estágio que é para onde você está evoluindo, que daí sim ela vai ter que começar a ter uma cognição muito mais parecida com a nossa. E o último estágio eles chamam do autoconhecimento, só que ele é ao mesmo tempo que ele é assombroso, ele é um pouco contraditório, porque os próprios cientistas às vezes não têm consenso se um dia será possível chegar ao estágio de autoconhecimento. Sim. Então, o que a gente pode dizer? Estamos na fase de saindo de memória limitada para ela começar a assumir certas cognições que nós pessoas, né, temos. Legal. Essa inteligência limitada, até para deixar mais claro para a galera, eu tenho uma máquina, imagina que eu estou treinando uma inteligência artificial, que é para um tipo de uso. Imagina uma montadora de carros. Eu treinei ela com o conhecimento de um montador de carros. Então, hoje, a gente vê que as concessionárias são muito automatizadas. Então, eles usam isso faz muito tempo. Então, eu treinei com uma gama de dados muito grande essa inteligência artificial e programei esse computador para fazer algumas coisas e tomar algumas decisões. Opa, se eu tiver essa peça, eu pauso ali na frente. Eu tenho alguns sensores, eu tenho coisas que me fazem tomar decisões, mas é como uma árvore de decisão. Se isso acontecer, eu faço isso. Agora, se algo que extrapola isso, ela para. Ela não consegue evoluir. Por isso é essa primeira fase da limitada. A segunda fase, que é a generativa, que é muito legal, é realmente você pegar o Google, você fazer uma pesquisa e ele completar a sua frase que você estava pensando. Por quê? Porque ele entendeu que você é um perfil de pessoa que pesquisa isso. Quem pesquisa isso normalmente quer saber disso, então eu completo essa frase, então eu vou sugerir os 10 termos mais buscados. O objetivo do Google é organizar as informações do mundo, né? Esse é o mote deles. Com o quê? Com inteligência artificial. A gente fala Alan Turing, né? John McCarthy também, que foi um matemático que trouxe essa coisa do machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é a máquina vai aprendendo com as informações que ela tem. Então, essa predição, vamos dizer assim, generativa, coisas que que são criadas a partir disso, o que acontece? Eles recebem um input novo, uma informação nova, e aí sim ela fala assim, olha, eu tenho as informações passadas, tenho uma nova informação e vou dar uma resposta ainda melhor. Então ela acaba tendo uma tomada de decisão melhor, sim, certo? Para isso. Isso é muito legal. E essa parte da terceira etapa da superinteligência é o que todos estão esperando. E é um negócio que gera medo. Gera medo das pessoas? Gera medo.
Porque, assim, eu não fico tanto com medo porque eu sou dessa área. A gente sabe, né, todas as barreiras que existem para isso acontecer. Tem pessoas olhando para isso o tempo inteiro. Mas é uma pergunta. Não sei se você já se perguntou, Letícia, o que vai acontecer? Será que o filme Eu, Robô, do Will Smith vai acontecer? Sim. Vai ter humanoides? Como que você vê isso, Marcelo? Como que você acha que isso vai acontecer? A máquina vai dominar o homem? Não. Assim, é nós que colocamos os parâmetros, né? Então, muito se fala hoje sobre legislação, né? E eu sou uma pessoa favorável à regulamentação, mas não discutida na esfera política, discutida na esfera técnica, né? Então, por exemplo, nós, Brasil, enquanto um país que tem um potencial gigantesco de mentes brilhantes, pesquisadores, pessoas de tecnologia, diferente de uma indústria, por exemplo, que a gente não está tão assim bem resolvido que nem países que nem China, Estados Unidos, na parte de serviços nós estamos em pé de igualdade com qualquer país do mundo. Então, ou seja, se a gente cria uma legislação, enquanto o mundo fala de restringir, o Brasil ele encontra um meio para que isso possa potencializar negócios, empresas, resolver problemas reais dentro de parâmetros, né, que sejam, sim, seguros para a população, para quem não quiser ser impactado por isso, olha a oportunidade de ouro que a gente está tendo com isso. Então, eu sempre defendo que a gente tem que trazer um pouquinho essa discussão para a esfera técnica, criar a melhor legislação do mundo, e aí sim vamos para a política lá, para escrever um projeto de lei, para as discussões, né? Sim. Falando em política, a gente está na época de eleições, que é uma época onde a gente fala muito de fake news, né? Pessoas inteligências artificiais que se passam por seres humanos, que é quase imperceptível, né? Que são os agentes virtuais que as pessoas falam, que tem pessoas usando para o bem e tem pessoas usando para o mal. Então, como que, assim, você falou das oportunidades, como eu poderia utilizar um agente virtual para me auxiliar? Quais são antes da gente falar um pouco sobre política, sobre fake news, sobre essa distinção das coisas, mas eu queria até entender um pouquinho melhor e falar um pouco com o público de como a gente poderia usar no dia a dia. Então, assim, se fosse você hoje, Marcelo, você tem experiência nisso, você usa isso todos os dias. Sim. Como você usaria inteligência artificial se fosse começar hoje? Por onde eu começo? Para que vai ser bom para mim? Tá, eu vou começar então pelo problema. Eu tenho uma limitação. Qual que é a minha limitação? Não é o que eu sei, mas eu sou só uma pessoa. Eu não consigo duplicar meu tempo, triplicar meu tempo. Só que com um clone digital, treinado com os meus conhecimentos, com a forma que eu responderia, eu posso estar gravando esse podcast com vocês e ajudando mais 4, 5 pessoas, ou 100 pessoas, ou 1000 pessoas ao mesmo tempo, nos problemas delas relacionados à IA. Então, assim, eu sou a fonte da informação, não é um GPT genérico, é a minha base de conhecimento, sim, uma ferramenta que tenha toda a parte de cognição resolvida. Então, vamos pegar um caso, por exemplo, uma universidade. Eu tenho feito algumas discussões dentro de universidades no seguinte intuito. Por que não a gente não devolve para as universidades o poder do conhecimento? Vamos pensar uma aula de AD, que tem 200 alunos lá. O professor acaba a aula, né? Um outro vai interessado, vai tentar continuar naquela videochamada, tudo, mas o professor tem seus compromissos. Então, o que o aluno faz? Ele vai para o Google lá, vai no YouTube, começa a assistir conteúdo. E se acabasse a aula, ele falasse para o professor, não entendi aquele tema, pode explicar de novo? E ele pega e explica. Tem algum exemplo que eu possa ver para o meu caso? Ele entende o que ele faz e dá um exemplo aplicado para o negócio dele. Só que esse professor já está dormindo faz 40 minutos. Então, isso que eu vejo o grande benefício de você trabalhar agentes de inteligência artificial, seus, né? E como você blindar isso, por exemplo, em relação a uma fake news? Eu sempre falo assim, não precisa reinventar a roda. Bebe água da fonte. Então, se você consumir um conteúdo aqui na CBN, por exemplo, né? você sabe que aqui existe todo um né? critério. Agora, se alguém compartilha, olha, eu ouvi na CBN. Não, você ouviu, uma mensagem então... de WhatsApp super encaminhada. Então vai lá no site da CBN e vê se é aquilo lá mesmo. Sim, então, assim, a gente não precisa criar coisas mirabolantes para tentar nos proteger, né? Tudo bem, existe o nível de consciência de cada um. Educações, né? Educação do público que está consumindo essa mensagem. Esse é o grande problema, né? Mas é exatamente isso que você falou. Além das regulamentações que a gente pode ter no uso da inteligência artificial, não estou falando de liberdade de expressão aqui, pessoal, mas estou falando de ir direto à fonte. Sim. Vai, pesquisa, procure que não vai ter erro, né? As coisas acontecem se os dois lados colaborar, né? Tudo bem. O arcabouço de leis, ela precisa criar mecanismos para proteger a pessoa do bem, punir a pessoa que faz coisa errada. Mas todos nós aqui, enquanto cidadãos, né, a gente precisa também botar a mão na consciência e falar, gente, vamos parar um pouquinho com essas discussões que não levam a nada e assim, se existe um órgão de imprensa é para aquilo, se existe um órgão regulador é para aquilo, se existe uma empresa que faz aquilo, então não tem por que eu saber por terceiro, posso ir diretamente àquela empresa. Então a inteligência artificial ela te dá esse poder.
Em vez de um site, por exemplo, além das informações do site, logo as empresas vão ter milhares de atendentes capacitados com IA que vão explicar A, B, C, o que elas fazem exatamente, bebendo água direto da fonte. Ó, a gente falou um pouquinho sobre as oportunidades, mas assim, uma pergunta ainda que ficou se eu fosse começar a usar hoje, eu abriria o chat GPT, o que eu faria? Porque assim, as pessoas querem usar. E é legal falar que vocês já usam. Na verdade, empresas usam para fazer coisas personalizadas para você. Né? O cara ouvinte, quem tá ouvindo aqui, né? E assistindo. Porque assim, se você vai no Netflix, você assiste um filme, a próxima recomendação de filme é um filme parecido com o que você assistiu. Então, se você assistiu esse filme, você vai assistir esse filme. Se você vai num e-commerce, você tem lá o compre junto. Porque a inteligência artificial entendeu, com o aprendizado de máquina, isso tudo que a gente está falando, que, poxa, essa pessoa gostou desse tênis, ele vai precisar de uma meia para calçar esse tênis. Então, a gente tem vários usos no dia a dia, o próprio Google que a gente falou, e vários usos que vocês já estão usando. Se você vai pedir comida num aplicativo de comida, tem lá os restaurantes, de acordo com a sua localização, baseados nos seus gostos anteriores, ele faz uma personalização para você sem você saber. Uber, além, se a gente pegar um aplicativo de transporte, né, de carro, daqui a pouco você vai além, só para terminar isso aqui. Como que a gente sabe um cálculo da região onde eu tô, com o lugar onde a gente tá, e aí para onde a gente vai, né? Qual que é o melhor carro para chegar até mim? E como que eu vou... E o trajeto que eu quero fazer. Não, percebe que quando você coloca ali, você tá no lugar, ele já te sugere provavelmente para onde você vai. Para onde você vai. Base... Não, isso é absurdo. Normalmente às terças, esse horário, ela vai para tal lugar. Não, é incrível assim. Eu fico impressionado que quando eu pegava esse carro, a gente tinha deixado o carro parado um tempo, a gente ia de carro, domingo era assim, 2 endereços, ou a casa da minha sogra ou a casa da minha mãe. Assim, rapaz, será que eu vou almoçar computou sempre? Onde você vai naquele dia? Ele já computou, ele já sabe que normalmente a gente vai almoçar em família, que a gente vai pra lá, então ele já sugeriu. Isso é muito legal. Sim. Eu tava falando, nós aqui, todos nós que treinamos a IA, do Google principalmente. Exatamente. Lembra lá atrás do final, quando você escrevia na pesquisa gostei. Maringá? Ele perguntava, você quis dizer manga? Não, quis dizer Maringá. Nós estávamos treinando uma forma de reconhecimento que daí depois veio o autocompletar, lembra? Se escrevia uma coisa, fomos todos nós que usamos a internet que treinamos essa inteligência deles. E tem coisas também que antigamente o Google ele tinha, né? A pesquisa foi satisfatória, assim, agora sumiu, porque eles já estão muito bons nisso, né? O Google, na verdade, sabe pesquisar melhor que a gente. Ele ajuda a gente a pesquisar. E é essa a ideia, ajudar a pesquisar. Melhor que a gente, ajudar o ser humano a fazer coisas mais ágeis, mais fáceis, né? Quem não gosta de facilidade? E a pergunta que não quer calar, assim, a gente já falou um pouquinho disso, mas a gente vai perder os empregos? A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Você citou de várias oportunidades, Matiello. Mas como eu treino uma inteligência artificial para ter esse assistente meu, para eu replicar o meu tempo, para ajudar mais pessoas, ou me ajudar, ou ganhar dinheiro com isso? Porque assim, as pessoas estão falando assim, será que eu vou perder o pão ou será que eu vou ganhar o pão com isso? Eu acho que se a pessoa utilizar, ela vai ganhar o pão. Se ela deixar de utilizar as tecnologias existentes, ela vai acabar perdendo. Como que você vê isso e como que ela poderia usar isso para o dia a dia dela? Eu digo assim, não é a inteligência artificial que vai tomar empregos. É nossa evolução enquanto espécie, nossa evolução tecnológica. Ao longo da história, você vai ver que o que muda não é o trabalho, é a forma como é executado aquele trabalho. Então, o que era uma pessoa, depois virou um robô, ou virou uma automação, ou virou um processo melhorado. Então, a inteligência artificial, ela vem como uma ferramenta para isso. Né? Eu gosto de dar aquele exemplo, por exemplo, quando começou a vir os Ubers aqui para o Brasil, né, principalmente nas grandes cidades, os taxistas, todo aquele negócio, e você perde tempo, dinheiro fazendo legislação, um monte de coisa. Quem que vocês acham que ganha essa briga, Uber ou táxi? Quem ganha é o carro autônomo.
dotado com inteligência artificial. Exato. É uma questão de ano. Então, assim, não adianta insistir numa briga que já está perdida. Agora, se a pessoa sabe disso, olha o tempo que ela tem para se preparar para fazer uma migração de carreira. E não é a inteligência artificial que vai forçar isso. Ao longo da história, muitos processos foram dessa forma. Então, você tem duas escolhas. Ou você vai ser impactado pela onda, ou você entende o que está acontecendo no momento que a gente está vivendo hoje, que ainda tem tempo hábil para muita coisa. Cara, vai lá estudar um curso de 6 meses, começa, em vez de ter medo dessa tecnologia, entender como você pode usar a seu favor isso. Em vez de alguém vir sugerir na sua empresa, por exemplo, olha, vamos botar um processo aqui, por que você não propõe um ensaio de processo? Começa a testar ChatGPT, os outros IAs, começa a ler a informação que tem a respeito disso aí. Até deixar uma dica aqui, no meu perfil eu coloco muito desses pequenos insights, então quem quiser lá no Instagram, @RicardoMatiello, eu tenho vídeos curtinhos que falam exatamente sobre isso. Por onde você começa? Qual que é o primeiro projeto que você vai fazer? Legal. Né? E tudo de forma gratuita lá, a informação ela tá para ser justamente compartilhada e disseminada, né? Legal. Então existe um tempo hábil para isso, que foi justamente o que a gente falou no início do IBM Watson. Nós estamos em 2024, já 22 anos depois daquele anúncio, e ainda não aconteceu. Não quer dizer que não vai acontecer. Provavelmente vai. Mas olha o tempo que tem. Aí só para fazer um fechamento nesse tema, todo ano existe um evento em Austin, no Texas, que é o SXSW, considerado hoje o principal evento de inovação e tecnologia. E a palestra mais aguardada, o painel, é de uma pesquisadora chamada Amy Webb. Ela faz parte do board de Harvard, ela tem um time gigante que há 15 anos ela produz relatórios sobre insights e é hoje a pessoa que mais acerta no mundo sobre tendências, né? E ela fala o seguinte, nós temos um prazo de 18 a 24 meses para a inteligência artificial ela estar assim, plenamente implantada em todos os processos do nosso dia a dia. Então, olha, você tem mais de um ano para se adequar. Se adequar. Claro, algumas áreas vão adotar antes, e eu acho que as áreas que adotam antes, os próprios profissionais eles puxam essa movimentação. Nós somos a tecnologia, né? Difícil achar hoje um cara de tecnologia que não usa IA. Só que lá no agronegócio, que é um mercado que eu conheço bastante também, ele vai ser talvez um dos últimos a ser adequado. Só que, sabendo que ele vai demorar, olha o tempo que as pessoas têm para se preparar. Então, hoje, com isso aqui, a gente tem todo o conhecimento do mundo dentro do nosso bolso. Não se atualiza quem não quer. A informação ela é universal hoje. Né? Com o celular, né? Com o celular a gente consegue fazer tudo. E eu vou jogar uma polêmica para vocês. Eu sei que vocês estudam a máquina, estudam a inteligência artificial, tecnologia, pensam nisso, mas eu e a Luciana, a gente discute sempre, assim, sobre a questão da memória, porque, poxa, antes a gente treinava muito mais a nossa memória, hoje em dia a gente tem tudo muito fácil. Como que vocês acham que vai ser a mente humana com a inteligência artificial? Você acha que a gente vai ficar mais preguiçoso? Você acha que a gente vai ficar mais dependente? Como vocês acham que vai ser essa relação? Não, na verdade, eu acho que a mente humana é sempre uma evolução. Então, dizem que um imperador de Roma tem menos conhecimento hoje, né, menos informação disponível do que uma criança de 8 anos. Então, ou seja, hoje as pessoas têm muito mais informação. É igual a inteligência artificial. Ela tem um big data, que a gente chama, né, uma base de dados gigantesca que ela pode consultar. Hoje, a gente tem informação todos os dias e a nossa mente é treinada para ser acelerada. Antigamente, a gente a gente falava assim, quando a gente muito de tecnologia, né, Matiello? Vamos colocar assim, 10 anos atrás a gente estava criando uma aplicação, um aplicativo, e a gente pensava, nossa, pessoas de 50 anos mais vão ter dificuldade de usar o aplicativo. Hoje a gente fala de 85 anos mais. Então, você vê que o corte está muito mais alto. A gente tem experiência com operações autônomas, autosserviço, né? Lojas com inteligência artificial para o varejo, essa é a minha especialidade também, e a gente vê que os velhos, os idosos, eles já estão super usando. Quem não tem uma avó que manda uma figurinha de WhatsApp? Então, assim, a mente humana, ela vai evoluindo, e a gente vai sendo treinado para novas informações, para novas coisas. Quem está aberto para aprender, a mente ela é expansiva. Então isso é muito legal. E assim como a gente tem inteligência artificial, nós temos que aprender a treinar essa inteligência artificial. Tem e assim, é até um estudo que pessoas
mais velhas vão conseguir treinar a inteligência artificial muito melhor do que a geração Z. Pela bagagem. Muito bagagem. Olha, Experiência de vida. O que uma inteligência que precisa pensar como um humano precisa de bagagem. Ela precisa das pessoas mais velhas que já tomaram pancada na vida, que já aprenderam coisas distintas, já leram obras que hoje a geração Z não vai ler, entendeu? A literatura, eu tô falando de literatura, eu tô falando de conteúdo mesmo. Que é o que vai fazer a inteligência artificial ser bem treinada. E para treinar essa inteligência artificial, vocês vão ouvir muito essa palavra de prompt, que é um prompt, que é um comando, né? Um comando que você dá para a inteligência artificial do que você quer. Então, a gente vai ter que falar sobre ChatGPT aqui, porque é o que está mais em voga, né? Então, o ChatGPT, todo mundo sabe que, nossa, é uma inteligência artificial que você pergunta as coisas, ela responde para você e ela faz cálculo. Se vocês quiserem acessar, é só vocês digitarem chat.open, O-P-E-N, AI, né? Open.ai, né? Chat.open.ai, que vocês, chat OpenAI, vocês vão conseguir acessar um chat que vocês vão digitar qualquer coisa lá e ele vai te dar uma resposta. Só que ele vai te dar uma resposta, muitas das vezes, que você não gostou dessa resposta. Então, você precisa dar um prompt, um comando que melhora essa resposta. Então, você tem que dar uma resposta assim, poxa, eu estou querendo aprender sobre a biologia do corpo humano. Sei lá, eu quero saber sobre a mitocôndria. Então, eu tenho que falar assim, poxa, imagine que eu sou um professor de biologia, perito nisso, minha especialidade é uma mitocôndria e eu quero saber sobre os lipídios. Me explique um pouco mais sobre os lipídios dessa forma. Legal, ela vai te dar uma resposta. Daí você vai mandar para a inteligência artificial assim, consegue fazer um mapa mental em gráficos para entender o passo a passo de como acontece esse processo na mitocôndria? Pronto. Então, você começou a aprender já. Então, você está aprendendo e você está ensinando ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Então, a mente humana, a memória, as coisas, elas vão estar mais acessíveis. Porque pensa assim, você, com um assistente virtual, que o Matiello pode falar sobre isso, você vai ter uma pessoa que tem acesso a uma rede neural, uma internet, que você não tem. Então, você vai treinar o seu modelo para fazer as coisas do jeito que você quer. E ele vai te trazer tantas informações do jeito que você quer, que vai ser muito mais produtivo para você. Então, você vai ter mais memória. Eu brinco assim que quando a gente tá num podcast assim, ou numa conversa, a gente tem muitas ideias durante o dia a dia, né? E a gente sempre fala que as pessoas nos ajudam a pensar nas ideias. A gente, mais de uma pessoa pensando, a coisa sai muito mais rápido, a ideia sai muito melhor. Então a gente fala muita coisa, né, de software as a service, que é um software como serviço. Eu brinco que é o brain as a service, que é a mente como serviço. Então, quando você compartilha a sua ideia com outras pessoas, você começa a ter ideias novas, você utiliza a mente dessa pessoa como um serviço para si próprio. A inteligência artificial é a mesma coisa. Eu digo que é um brain as a service, que é você ter uma inteligência com uma base de dados gigantesca, que é a internet, é tudo que está na internet, hoje ela acessa a internet, né? Então, a inteligência artificial acessa a internet. Então, tudo que está na internet está à sua disposição. Basta você visualizar. E é uma coisa muito legal, desculpa monopolizar aqui a fala, pensando assim na barreira de linguagem que a gente tinha antigamente. Então, a gente passou por algumas eras de evolução, como a internet, né, que foi uma disrupção, como a criptomoeda, que também era o assunto passado, mas ele é atual ainda, né, que a criptomoeda também tem inteligência artificial, e agora a gente está falando de inteligência artificial. A gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que nos ajudam a entender, poxa, eu preciso ser aberto a isso, eu preciso entender isso, até perdi um pouco o que eu ia falar, mas eu entendo o que está acontecendo, que eu preciso estar. Eu preciso de uma mente como serviço. Eu preciso de mais conteúdo, né? Para me abastecer. Nessa parte você perguntou de capacidade humana, né? Se a gente vai ficar menos inteligente ou não. Eu gosto sempre das analogias porque elas explicam bem o que pode acontecer no futuro. Então, quando a gente não tinha carro, a gente ia a pé, de bicicleta. Quando veio o carro, a gente não ficou super obeso. Tudo bem. Algumas pessoas que se acomodaram com isso, atrofiaram.
Com a IA vai ser a mesma coisa, né? Entendi. Então, isso que o João está falando, assim, você não vai deixar tudo para a IA resolver. Você vai ter que ensinar ela, instruir ela, debater com ela. Às vezes você vai olhar um negócio, mas não faz sentido ser, mas por que ela produziu isso? Então, você vai fazer talvez mais exercícios mentais. Agora, a pessoa que espera que venha tudo pronto, ela não vai extrair o melhor da tecnologia e ela, pelo fato de não exercitar a sua mente em relação a isso, talvez ela regrida de fato, né? Igual uma pessoa que sempre fez exercício, tal coisa, de repente trabalha sentado, é só sofá, TV, comida. Então, é a mesma coisa. Então, a leitura, essa busca pelo conhecimento é a academia nossa da época dos carros, né? Você comprou um carro, teve uma vida mais moderna, você vai para a academia justamente para você fazer aquele exercício que se fazia naturalmente antes. Hoje, a leitura, essa busca do conhecimento, esses debates são a nova academia dessa nova era aí. É interessante que eu acho que a gente está vivendo justamente essa era de transição. Eu acho que a nossa geração está vivendo essa era de transição. E por isso que às vezes é tão conflituoso para a gente entender essas etapas, né? Letícia, você parou para pensar que nós somos a última geração viva que sabe como é que era a vida antes da internet? Exatamente. Nossos filhos já não sabem mais isso. Então nós somos o último elo do mundo, não antigo, do mundo moderno para o mundo ultramoderno, né? Então, eu falo assim, a gente é privilegiado porque a gente viu nos últimos 30 anos talvez o mundo mudar como nunca mudou. Até lembrei antes. Que eu ia falar, que eu tava falando sobre a internet, que ela foi um marco, mas a linguagem agora, você consegue consumir conteúdo de diversas partes do país que estão do mundo, que estão na internet, só que você tinha uma barreira da linguagem. Hoje, a inteligência artificial já traduz para você. Então, você consegue beber informação direto da fonte. Isso que é legal. Você pega um arquivo PDF que está em inglês, ou em espanhol, ou em Swahili, e você coloca ali no chat GPT ou em outra ferramenta que ele vai trazer para você a tradução desse arquivo. Então, isso é muito legal, né? Eu separei algumas coisas aqui muito legais sobre aplicações da IA, assim. Para que a gente treina a IA? Eu vou citar uns tópicos aqui, a gente pode ir falando disso, mas, por exemplo, a gente precisa treinar a IA para reconhecer coisas. Então, uma inteligência artificial, a gente pode treinar para reconhecer objetos, imagens, textos, pessoas. Então, essa é uma etapa que a IA a gente pode reconhecer. Poxa, por que eu vou reconhecer uma pessoa? Poxa, eu vou reconhecer uma pessoa porque se vamos dizer assim, num sistema de monitoramento de câmeras, eu passar um animal ou passar uma pessoa, eu sei assim, que, poxa, um cachorro, ele não tá querendo invadir minha casa, ou um ratinho, mas uma pessoa que tá em cima do muro, com certeza quer. Então, eu não dou um alarme falso, eu disparo um alarme certo. Então, reconhecer fotos, texto, pessoas. Também a gente utiliza a inteligência artificial para conversação e interação humana, que é isso que a gente está falando aqui. A gente conversa, pergunta para a inteligência artificial, ela responde e tem uma troca de ideias. Você está ensinando a inteligência artificial e está aprendendo ao mesmo tempo. Tem a parte de decisões preditivas e analíticas, que é o que a gente falou, que é até para que a inteligência artificial foi criada, né? Os primeiros passos que eu preciso tomar uma decisão melhor. Eu preciso de uma análise disso. E a gente tem visto isso sendo usado muito em medicina. Muito, muito diagnóstico, né, médico dando através de inteligência artificial, que é muito mais rápido e muito melhor do que um ser humano apenas analisando. A mesma questão na parte jurídica. Quantas jurisprudências, casos que já aconteceram, que podem ser analisados em segundos e eles darem vários diagnósticos ali, várias teses do que pode acontecer. Então, isso acontece. Então, a gente tem uma inteligência artificial que pode ser treinada para decisões preditivas e analíticas. E tudo que a gente está falando não é só o que está sendo treinado, mas é o que está sendo já utilizado. Então, toda essa parte de reconhecimento, de conversação, de decisões, tanto o mercado corporativo quanto as pessoas físicas estão utilizando. Outra coisa que é sistemas orientados a metas, que é tentativa e erro. Para eu desarmar uma bomba, imagina assim, eu tô numa guerra, eu preciso desarmar uma bomba. Quais são todas as variáveis aqui para eu fazer isso? Poxa, jogo de xadrez, é tentativa e erro, você tem ali análises preditivas, você pode errar, acertar, então isso é muito legal. Sistemas autônomos. Então, você acabou de falar do carro autônomo. Então, a gente vai ter sistemas autônomos que vão
levar uma pessoa dentro de um carro, a gente vai ter uma produção, muitas das vezes, autônoma de um serviço perigoso. Poxa, tem várias profissões que são perigosas que você pode colocar a pessoa para tomar decisões ali, acertar, mas o perigoso fica para a máquina, né? E, enfim, padrões e anomalias, que é o que eu falei. Poxa, eu vou detectar padrões e anomalias. Um diagnóstico também médico. Poxa, esse raio-x aqui não tá legal. Eu preciso analisar isso aí. E o último, que é a hiperpersonalização, que é o que a gente vê sendo utilizado com muito mais frequência, que é a questão do Netflix. Eu estou produzindo conteúdo para você. Tem sites na internet, e-commerce, que se você clica numa categoria, por exemplo, de tênis, você entra no detalhe de produto, então você está na página inicial. Você está navegando, está procurando as coisas e tal. Quando você clica no tênis, você já vai para o detalhe de produto. Você vai ver as fotos, você vai ver a descrição daquele produto e tal. Quando você volta para a página inicial, ela já está totalmente diferente. A categoria tênis não está mais numa subcategoria, ela já está na primeira categoria. E a primeira vitrine ali do carrossel de produtos que ficam passando ali já são os tênis da marca que você escolheu e da cor que você selecionou no filtro de pesquisa. Então, a gente tem uma hiperpersonalização das pessoas. A gente tem uma hiperpersonalização de conteúdo para as pessoas. E isso é uma coisa que só com um poder computacional, que a inteligência artificial tem, que a gente consegue fazer isso. E isso é interessante falar também. Por que a inteligência artificial ela está em uso hoje e ela começou a ter esse boom mesmo? Por conta de duas coisas. A gente tem uma gama de dados como nunca antes vistos e dados conectados que são a internet. Então, ela tem base de dados e ela tem computadores disponíveis, né, para processar todas as informações em tempo real de uma forma muito rápida. Então, pensa um cérebro de um humano processando essa quantidade de informações. É inviável. Hoje, a gente fala de inteligência artificial e ela é aplicável muito por conta disso, por conta da base de conhecimentos que ela tem, dessa Big Data, e também do valor, da força computacional, do poder computacional que tem isso. Vide a NVIDIA. A gente pega a NVIDIA, é uma empresa que ela produz placas de processamento, né, voltadas para inteligência artificial. Antes ela produzia as máquinas para jogos, para várias coisas. Elas falaram assim no começo do ano, a NVIDIA, né? Eu vou pausar toda a minha produção para isso e vou focar nisso. Em chips que processam rapidamente inteligência artificial, em placas de vídeo que processam inteligência artificial para visão computacional. E a NVIDIA, o valor dessa empresa é maior que a nossa bolsa brasileira. Só o valor dessa empresa é maior do que toda a nossa bolsa brasileira. Todas as empresas, coloca Petrobras, coloca todas as empresas que vocês conhecem. Ela é maior. Por quê? Porque inteligência artificial é o que vai mover o mundo daqui para frente. É uma coisa que não é a subsistência da humanidade, mas é algo que vai fazer parte do nosso dia a dia. Uhum. Nesse ponto que o João estava falando, a NVIDIA hoje é a empresa mais valiosa do planeta. Então ela passou a Apple, passou a Microsoft. E o que esses caras fazem, né? Além da parte de inteligência artificial, né? Não sei se já ouviram falar de um termo que chama Digital Twins, ou gêmeos digitais. Então, por exemplo, a NVIDIA ela tem um produto que ela permite simulações extremamente complexas com inteligência artificial antes de você construir qualquer ativo físico. Vamos imaginar, por exemplo, um bairro novo que vai desapropriar uma região ali de Maringá, que é uma plantação, e eu quero botar um bairro lá. Ela tem tecnologia para criar todas as edificações, fala quantas pessoas vão morar aqui, tantas casas. Ela vai dizer quantas escolas tem que ter, as linhas de ônibus que precisam ser. Vamos ver o nosso sistema, vamos dizer assim, o que precisa interligar com isso, o que aqui vai sobrecarregar, sem subir um único tijolo. Pensa na maneira tradicional como é que era feito isso. A gente levava décadas para conseguir chegar no modelo sustentável de cidade, por exemplo. Hoje, ela é feita em questão de minutos. Esse tipo de simulação ela só existia na indústria de aviação, uma Boeing, Airbus, elas fazem todos os seus protótipos de avião, de aerodinâmica, tudo em software, e carros de Fórmula 1. Você entende, Letícia, que agora qualquer pequena empresa ela pode ter uma simulação, quem fabrica esse negócio aqui, ele pode fazer uma simulação de quantos anos vai durar esse material sem você ter comprado matéria-prima ainda primeiro, se isso é compatível com determinado tipo de frequência de luz.
Então, esse é o poder computacional que o João fala, assim. Nossa vida vai ser muito mais simples, muito mais fácil. Muito mais otimizada. Né? E vão surgir muitos empregos, oportunidades de trabalho de pessoas que precisam capacitar empresas para fazer isso. Ou serem consultores que vão fazer a ponte entre a tecnologia e o produto final. Eu posso fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode ser para encerrar ou não, vocês que sabem, mas até para um tema para o nosso próximo podcast, que é sobre metaverso. A gente vê sobre o metaverso, né, que foi muito falado também, sobre aqueles óculos de realidade virtual, realidade aumentada. A gente via isso utilizado para jogos. Hoje a gente vê isso, uma realidade aumentada, né? Muito no nosso celular, às vezes você está comprando um produto no e-commerce, você quer saber como aquela cadeira fica na sua casa, você aponta o celular, você sabe como isso vai ficar. Então, como que você vê o metaverso, que eu sei que você já participou de projetos com metaverso, como você vê o metaverso, que são a utilização daqueles óculos de realidade virtual e aumentada, com inteligência artificial? A inteligência artificial impulsionou esse mercado? Como que essas duas tecnologias elas estão se interligando e elas vão avançar? Como que você vê isso? Sim, eu vou devolver com outro questionamento. Por exemplo, você usa smartwatch? Sim. Sim, boa parte de nós temos relógios aí que mede, né? Que mede o pulso e tal. Isso são wearables, né? Roupas vestíveis, que você falava há 10 anos atrás. Exato. Ela deixou de existir? Não. Ficou altamente hypado, mas assim, não, está estabelecido. IoT, ninguém mais fala de IoT em eventos. Tudo aqui está conectado à internet. Uma geladeira, uma TV, Smart TV. Então, quando o metaverso ele caiu daquele hype, daquela alta que ele estava, muita gente pensa que o metaverso morreu. Na verdade, não. Veio uma outra tecnologia emergente com muita força e visibilidade, com toda a justiça e méritos que é a inteligência artificial, mas não deixou de existir aquele termo e as aplicabilidades. A grande diferença é que o metaverso ela depende de equipamentos para evoluir. Então, mais uma vez uma analogia. Lá atrás a gente não tinha um tijolão da Motorola? Sim. Esses óculos que a gente acha no início da telefonia móvel, né? Aqueles celular que muita gente falava, né? Que não queria carregar na cinta porque parecia um tijolo. Hoje, quem não tem o celular? Esses óculos hoje de realidade virtual, realidade aumentada, que muita gente acha assim maravilhoso, é aquele tijolão. Sim. Não chegou o iPhone, não chegou o smartphone. Que Mas eu vi um óculos da Ray-Ban que ele é... Vai ser esse óculos teu. Eu vi um óculos da Ray-Ban que ele já tem um negocinho de inteligência artificial que ele filma, ele grava as coisas. Sim, ele é um computador de face, que você é um óculos normal, para quem usa grau você pode botar a sua prescrição, e você vai conversando com ele. Ele tem câmera, se vê o que você vê. Se chegar na frente da catedral e perguntar que monumento é esse? Conta a história disso aí. No seu ouvido ele vai contar tudo o que está acontecendo aquilo lá. E é um óculos normal. As próximas gerações desses dispositivos, está previsto para agora em outubro ter um evento de lançamento da próxima geração desse equipamento que se falou. Espera-se que ele tenha os primeiros hologramas, que é você ter a visão translúcida e ali ter uma informação digital. Só fazer um ponto rapidinho com outro tema, a gente falou muito a questão assim, de informação, comportamento de compra, né? Por exemplo, muita gente fala assim, é contra compartilhar os dados. Por que você é contra compartilhar os dados? Todos os serviços que eu assino, eu falo assim, não, eu quero que saibam o que eu estou compartilhando, o que eu estou usando, porque assim, isso vai se tornar contra mim, vai vir a meu favor. Então eu não vou receber notícias que eu não quero, informação de produto que eu não quero. Uma coisa é você ter a privacidade sua, de moradia, família e tudo. Agora, seus hábitos de consumo, eu vejo como algo extremamente positivo. Se você puder assinar o termozinho lá, concorde, ceder essas informações de compra para aprimoramento da inteligência. Isso vai ser bom para você, porque você vai começar a receber informações e aquilo que... E aí, fazendo só esse fechamento com a realidade aumentada, imagina nós aqui alguns poucos anos, não muitos, né? A gente não tem muita gente que reclama da poluição visual. Então, você, com seu óculos andando na rua, né, do jeito que você está andando hoje aqui, só informações pertinentes ao seu dia a dia, que só você está vendo aquilo lá. E você, Letícia, com as informações que para você te interessam. Então, a inteligência artificial, vamos dizer assim, montando esse cenário para você num dispositivo que é o óculos do metaverso. Cansou desse mundo digital, o que você faz? Tira o óculos. E tá tudo assim, limpo como está aqui. Então, percebe assim que a tecnologia ela não vai poluir ainda mais o nosso futuro. Ela está simplificando, como você mesmo falou. Pessoas de 60 anos não usavam tecnologia há 10 anos atrás. Hoje, pessoas de 80 anos usam tão... E daqui a alguns dias não vai mais fazer sentido eu pegar e dar comandos numa tela, porque o mundo ele pode estar todo ao nosso redor, mundo digital. Porque você dirigir num carro, você tem que olhar para uma telinha de GPS e tirar o olho da estrada
aquela estrada ela pode pintar, né, virtualmente o cenário, e a hora que chegar aqui na CBN ele fala assim, ó, é aqui que é o estúdio. Uhum. Então, esse é o poder do metaverso, realidade aumentada, com inteligência artificial como uma tecnologia transversal que ela permeia praticamente todas as áreas. Mas como você falou, João, isso aí é um assunto que dá um Vamos papo marcar para outro um podcast. segundo Muita coisa, podcast, com certeza. Pessoal, precisamos encerrar. Muito Perfeito. obrigada, gente, por essa conversa aqui na CBN. Até a próxima. Até Obrigado, mais, até a gente. próxima.